minutos. Repita. 7h10. Gente, a história que a gente vai adentrar agora, falar sobre ela, é daquelas histórias de vender facilidade, sabe? Apresenta dificuldade para vender facilidade para você. Tô falando aqui de insegurança jurídica. Justiça Eleitoral diplomou ontem os eleitos aqui em Maringá. Tudo aconteceu lá no auditório da subseção local aqui da Ordem dos Advogados do Brasil. Foram diplomados o prefeito eleito, tá tudo certo, Silvio Barros, a vice-prefeita também, a Sandra Jacovóis. E aí também foram diplomados os 23 vereadores e também suplentes, tá certo? Ó, o ato da diplomação é o atestado de que a pessoa cumpriu todos os requisitos perante a Justiça Eleitoral e está apta para assumir o cargo público. No diploma constam informações como o nome do candidato e indicação aí da legenda pelo qual ele concorreu, por qual cargo foi eleito, classificação como que ele teve, classificação também no caso do suplente. Porém, não significa que todos os diplomados de ontem vão ocupar cargos aí para que eles foram eleitos e diplomados. Por exemplo, tem vereadores, no caso aqui, delegado Luiz Alves e Paulo Biazon, e também um suplente, que não vão assumir como vereadores porque estão convidados para serem secretários. É o que consta, pelo menos, no script que foi distribuído até agora pela política maringaense, certo? Então, temos aí 3 nomes que foram diplomados ontem e, de alguma maneira, não vão assumir, pelo menos a priori, não vão assumir. Além disso, estão na Justiça Eleitoral 3 ações ágeis, falamos aqui das 3, contra o PSD, contra o Novo e também contra o AGIR, que podem mudar essa configuração da diplomação. No entanto, eu falei antes aqui no texto que a diplomação é o atestado de que a pessoa está apta. Por isso eu disse que as coisas são muito estranhas no Brasil e a personificação disso é a diplomação de ontem dos vereadores aqui em Maringá. E também existe o caso, e aqui o mais emblemático de todos, do ex-vereador Odair Fogueteiro, do PP, e vereador reeleito também, né? Ele foi diplomado também, mas, vírgula aqui, ele teve direitos políticos cassados por conta do envolvimento num caso de nepotismo. Odair Fogueteiro disputou a eleição deste ano por força de uma liminar. Também já falamos aqui, inclusive, da possibilidade de não diplomação. No entanto, tudo isso passou em branco. A justiça não olha. Então tem 3 AGEs, todo mundo foi diplomado e o vereador que tem já um processo que transitou em julgado, tá líquido e certo, mas não tá líquido e certo no país. Pois bem, eu começo com você, Ângelo Rigon. Todos diplomados. Vou lá, eu vou dar os nomes para você e depois você faz o seu comentário. Então, além do prefeito Silvio Barros e da vice Sandra Jacovóis, vou falar aqui só dos titulares, tá? E aí os nomes, inclusive, dos 2 vereadores que, de alguma maneira, não vão ocupar cadeiras na Câmara, pelo menos a princípio, porque foram convidados para serem secretários do prefeito eleito. Ângelo Salgueiro, Akemi Nishimori, Diogo Altamir, Daniel Malvese, William da Farmácia, Júnior Bravin, Gisele Bianchini, Ítalo Maronese, Luiz Neto, Lemuel, Majô, Cris Lauer, Delegado Luiz Alves, Flávio Mantovani, Mário Verri, Biazon, Professora Ana Lúcia, Sidney Teles, Maninho, Mário Osokawa, Odair Fogueteiro, William Gentil e Jeremias. Todos esses os diplomados ontem. Ângelo Rigon. Não, normal, a Justiça Eleitoral, ela após a totalização dos votos, ela faz lá, pega o quociente e tá, e fala, esses são os eleitos. Agora, cada caso é um caso, cada um. Já dizia o filósofo Tata Cabral. No caso do Odair Fogueteiro, que é o mais emblemático, o trânsito em julgado da ação em si, da inegibilidade, já foi julgada. Só que ele ingressou com um recurso atrás de recurso. O mais recente, através do advogado Guilherme Gonçalves, foi na semana passada, no dia 14, se eu não me engano, contra a decisão do juízo da 2ª Vara da Fazenda, que apenas cumpriu uma decisão do Tribunal de Justiça, que é maior. Então, para tentar resumir, se fosse fácil, ele não recorreria para a primeira instância, porque já transitou em julgado. Seria lá para cima, mas lá para cima esgotou. Então, o que vai acontecer? Imagino eu, a Justiça Eleitoral agora, a promotoria está na mão do promotor João Vilhena, Leonardo Vilhena,
que ontem participou né? Porque ele foi promotor eleitoral, ele participou lá, ajudou na entrega e tal, normal. Ele agora vai pedir a inexigibilidade, a cassação do diploma ou do registro, que é o caso que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Alguém lembra? Dia 16 de maio de 2023, ele foi o deputado federal mais votado do Paraná naquela eleição, chegou a ser diplomado, mas ficou até maio. Em maio, a justiça decidiu que valia a inexigibilidade. Isso é o que eu vejo no caso do Odair Fogueteiro. Não é que eu não estou torcendo, é a realidade dos fatos, está aí. O Bravinho e o Altamir estão na mesma condição, não disputaram. Quem se arriscou pagando advogado, obtendo um liminar da segunda sessão civil do tribunal para poder disputar, foi o Odair. Ele correu um risco. E esse risco, na minha opinião, diante de todos os fatos, todas as pessoas que eu converso, advogados, todo mundo se vê da mesma forma. Não, ele estava inelegível, transitado de julgado. A decisão já estava tomada pronta. Ele disputou por risco e conta própria com base numa liminar. Né? Então, um outro passo vai ser iniciado, possivelmente hoje ou amanhã, já que a diplomação aconteceu, mas é questão de tempos, de semanas, eventualmente de meses, para o Odair Fogueteiro deixar a Câmara. Ele não poderia ter disputado. Fora isso, você pode tirar vereador eleito, que o cara põe um nome para ser vereador, representar o povo, depois zarpa para uma secretaria. A informação que eu tenho é que cada vereador eleito, pela coligação vitoriosa, vai ter 6 cargos comissionados na Prefeitura de Maringá, na administração. Então se calcula se são 13 vezes 6. Vai ser uma maioria absoluta, vai pintar e bordar. Então, além do povo, da população, não poder questionar o prefeito eleito, porque ele não vê a debates, inclusive aqui, ninguém sabe o que ele pensa, o que ele prometeu, o que ele acha, inclusive de quantidade, 78 novos cargos, olha só. Mais da metade já está comprometido com o vereador, né, da base. Então, da mesma forma que ninguém pode cobrar ele, não vamos poder cobrar de qualquer ação da Câmara em favor dele, mesmo que isso seja contra a vontade popular. Quem, Rafael? Posso fazer uma pergunta para o Rigon antes da gente continuar? A Cris Lauro também está nessa situação? A situação dela é semelhante? Não, eles não contam ela... São questões distintas, claro, com relação... Mas, eventualmente, o Ministério Público ainda pode também retomar aquela discussão. A questão é a seguinte, da Cris Lauro, o promotor voltou atrás, que é o mesmo Leonardo Vilhena, da Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público. Ele havia pedido 8 anos de inexigibilidade, mas depois do julgamento, na reta final do julgamento, ele recuou. Falou, dá multa, R$19 mil, alguma coisa assim e tal, mas não perde os direitos políticos. Mas não teve decisão nenhuma ainda sobre isso aí. Exatamente. É o juiz por que isso vai que ela julgar. é legítima em Se o juiz julgar, se o juiz achar que o que ela fez merece a cassação, né, na lei de 64, a lei da inexigibilidade, aí ela pode sim ser cassada. E além disso, ela tem a AIGE do Partido Novo, que pode perder as 2 vagas. Quem? Nós estamos falando aqui da Justiça Eleitoral e da Justiça Comum. Estamos misturando bastante coisa aqui em relação às liminares e decisões. Só deixar muito claro que, né, a questão do Odair não teve liminar da Justiça Eleitoral, mas da Justiça Comum, onde tramita aquele processo que há muito tempo, que nós, né, falamos aqui, sobre o Bravinho também, dentre outros. A insegurança jurídica que eu falo, e aí a gente acaba sempre batendo nessa tecla, é que, peraí, trânsito em julgado. E nós sabemos no direito que, processualmente falando, existe uma ação rescisória, né? Uma ação rescisória ou na hora do cumprimento de sentença ali, haver uma exceção de pré-executividade sobre o que está sendo discutido na execução literal da sentença. Então, se existe uma ação rescisória, ok. Mas se não existe, outro recurso do nada aparece, derruba o trânsito julgado e aí você pode concorrer. Isso sim é uma insegurança jurídica. Mas aí, lógico, a gente falando aqui de forma muito técnica, mas se a gente perceber de forma bastante rasa em relação a outras decisões de tribunais superiores, e aí entra o STJ, aí o próprio Supremo, a gente verifica que existem muitas decisões que, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. E olhe lá. Infelizmente, nós temos essa dificuldade hoje, principalmente na seara política, onde existem agentes políticos. Infelizmente,
Nós temos que conviver com isso, essa discussão. Mas hoje, ele está livre para... Tanto é que tomou a diplomação, recebeu a diplomação e provavelmente vai tomar posse. Na minha opinião. Eu acho que... Não sei se vai efetivamente ter alguma situação ali, porque se veio até agora, não sei se efetivamente, né, vai mudar alguma coisa. Então, é só esperar mesmo, Paulo, e aí todos aí que estão nos ouvindo, para que os novos capítulos sejam desenhados. Edivaldo Magro. Sem celeridade nenhuma, né? Aliás, o Doair Freiteiro pagou para ver, né? Eu vou acrescentar uma informação antes de discutir. Segundo a informação, existe uma lista com 18 nomes que o Ulisses encaminhou ao Silvio para que seja mantido nos cargos, ou pelo menos acomodado na gestão. Pessoas mais do entorno imediato dele, inclusive algumas pessoas do gabinete, e que já está encaminhado a manutenção delas na sequência aí da gestão do Silvio. Aliás, viu, Rigon, talvez nós tenhamos uma Câmara ainda mais engajada que essa, né? Eu acho que nós vamos ter aí os 23 vereadores muito alinhados com o governo municipal, então, sim, sem nenhuma margem para aqueles debates que a gente tanto gosta. Não se trata de ser oposição ou não, mas que os temas mais relevantes, aqueles temas mais sensíveis da gestão, a gente tem um debate mais acurado dentro. Alguém pelo menos né? apresente um contraponto. Mais refinado dentro da Câmara para que a gente consiga, né, até aquilo que é fundamental na convivência entre os poderes, que é o debate, né, guardando-se sempre a autonomia dos poderes, né, mas eu tenho certeza, pelo menos no andar da carruagem, a gente não vai ter isso, até porque quem poderia fazer algum tipo de oposição está na mesa, né, partidos que já foram para a mesa. E normalmente quando você vai para a mesa né, da coordenação do legislativo, você tem já os cargos posicionados na gestão que inviabiliza qualquer tipo de comportamento um pouquinho mais de contraponto. Eu quero chamar a atenção onde eu tentei ir no evento, mas né, não podia... Até porque não havia espaço, né? Pequeno, então estava todo mundo, tinha que passar pela justiça eleitoral, tinha uma série de processos. Infelizmente não foi possível ir lá, né? Eu queria estar presente. Pensei uma festa um pouquinho mais democrática, né? Que é o segundo momento da eleição, depois tem o terceiro que é após a eleição, passado, você tem a diplomação, que é um momento bem bacana. Só né, discutir isso, eu nem quero entrar na questão do fogueteiro, que já está bem pacificado aqui. E como bem disse o Kim, infelizmente essa demora da decisão, né, Kim? Você passa muito tempo em questões e cria insegurança para todo mundo, para o eleitor, para o próprio candidato que disputa a eleição, e depois ele toma posse e ainda fica esperando uma decisão que pode vir e que pode não vir. É muito ruim isso aí. Eu não sei como é que ele teve coragem, né, de querer passar por isso, porque eu imagino que uma cabeça deve estar 1000, né? E o gasto, né? Tem um gasto contínuo em relação a isso. Lamentável, isso que vai longe de tudo isso. Mas enfim, então, segundo momento, agora logo tem a posse, segue o jogo, Paulo. Regiane. Não, eu vou pro